O que é gestão de produtos? Bom, sabemos hoje que temos tanto o produto físico e o digital. O físico, podemos pensar no copo Stanley, né, em como podemos tornar aquele copo útil. Por que é útil para nós? Por que ele tem que tornar a nossa bebida gelada por um tempo longo? E também o produto digital. Aqui eu coloquei um exemplo do Itaú. Hoje o Itaú ele oferece serviços financeiros, investimentos, pagamentos, saque. Por que ele oferece isso? Como ele desenvolveu esses mini produtos em um produto não só. Então, pegando referência aqui do produto digital, como é a maior demanda, né, de produtos digitais que estamos agora, o PM, o Product Manager, ele é o responsável por esse produto, no qual ele é considerado um dono de produto, como se fosse mini CEO, né, que muitas pessoas fazem essa brincadeira, né. O PM, ele não é uma liderança direta, ele não tem autoridade de mandar em pessoas, ter uma liderança mesmo, um papel de liderança. Ele sim articula times. Ele articula times para entregar produtos que resolvam mesmo a necessidade e os problemas dos usuários que tragam resultado ao negócio. Fala Show ele é uma plataforma SaaS que oferece jogos ali que tem inteligência artificial e visão computacional para acelerar o processo de distúrbios da fala, né, na terapia das crianças. Então, primeiro, o que o PM tem que fazer é entender o cliente e o mercado. Um exemplo era como descobrir porque muitas famílias não dão continuidade aos exercícios em casa ou consultas também. E porque os métodos tradicionais são cansativos às crianças. Então, as ações aqui é conversar com o usuário, seja entrevista, teste ou pesquisa. Então, eu conversava ali com as fonoaudiólogas, os pais, as crianças, para entender qual é as maiores dores, né? Qual era o obstáculo ali de uma fono, por que a terapia não estava acelerando, por que era cansativo a criança. Além disso, era estudar mercados, concorrente e tendências. Você precisa estar antenado, entender o seu produto, o tema do seu produto, qual era o tema ali, distúrbios da fala. Então, qual é o cenário, o que essa criança precisa, o que uma fono precisa, o que um pai precisa estar ali antenado. Então, fui em busca de pesquisar concorrentes, né? Essa é uma lista que eu tinha ali de concorrentes que era parecido com o negócio que eu estava desenvolvendo. Então, eu tinha que identificar lacunas e os meios diferenciais, né? O que o meu negócio não tinha e o que era o diferencial no meu negócio, seja ali uma maior conexão com o cliente. Então, eu estudava esses dados, né? Tanto os dados de mercado, também identificar tendências como terapia digital, ali para descobrir mais oportunidades futuramente. E além disso, com essas pesquisas, estudos, conversas, identificar problemas em si, no qual eu fiz uma descoberta ali de uma estimativa de que 82 mil crianças possuem apraxia da fala, um dos distúrbios da fala que a Fala Show vem trabalhando. Qual que era a necessidade real, qual que era o problema real ali? Era o baixo número de especializados e também era super inviável a ir à consulta, como um especialista ele poderia estar lá na Bahia e a família estar em São Paulo e não ter essa condição de ir até lá. Então, tem essa dor também de famílias com convênio, sem convênio. Com convênio, às vezes é muita burocracia para ter autorizações e também um cancelamento sem aviso. Então, como o Fala Show, ele vai poder resolver isso. Tendo essa visão dos problemas reais, das necessidades, chegou a hora da gente definir a visão do nosso produto, né? O que queremos ser? A principal plataforma que transforma terapias de distúrbios da fala, especialmente a apraxia. Por que a apraxia? Porque a apraxia ela é uma doença bastante rara e ela pode estar sendo confundida com outros distúrbios, que isso é muito perigoso, pode desacelerar, pode ser um processo longo, trazer muitas frustrações, seja para a família e principalmente a criança, né? Afetando a qualidade de vida dela e também futuramente. O problema que a gente quer resolver, principalmente, a baixa adesão das crianças aos exercícios tradicionais, também a dificuldade de continuar no mesmo consultório, a pouca participação de familiar, a escassez de profissionais especializados e também o alto custo e a falta de acesso ao sistema de convênios e o sistema público também, o SUS. O valor que a gente quer entregar aqui para a criança é uma terapia divertida, personalizada, através de jogos interativos, né? Que dê mais ânimo da criança
persistir ali no seu tratamento. E aos pais acompanhar muito claro o progresso do seu filho. Maior participação, saber qual fase seu filho está. E para a fono, ferramentas digitais. Essa análise em tempo real e dados clínicos também, que ela consegue planejar melhor o que ela vai fazer na próxima sessão. Também ajudar os exercícios fora do consultório para a criança ir treinando ainda mais, tornando o tratamento mais eficaz. Um outro ponto que é priorizar o que construir. Após analisar tudo isso, a gente vai levantar ideias, oportunidades, qual funcionalidade desenvolver primeiro, pensando ali no impacto e a viabilidade naquilo. Definir o cronograma do roadmap, né? Como iniciar o MVP, o produto mínimo viável, e qual fases futuras pode ser ficar, né? Um exemplo ali, né? Primeiramente, eu quero fazer um jogo que é para sílabas simples. Eu não preciso começar com sílabas longas, que vai me demandar mais parte técnica, vai demorar mais tempo para eu validar o meu produto. A outra parte, depois dessa definição, é especificar requisitos. Escrever histórias dos usuários e especificações técnicas. Lembrando que eu estou passando resumidamente, como é um papel de PM. Num outro vídeo eu posso aprofundar nisso aqui ainda mais, mas aqui é no modo geral. Criar histórias onde tanto o time técnico de design, negócio, entenda o que precisa ser feito. Também explicar o que precisa ser feito e o porquê, né? Especificar, né? Pensando ali nesse módulo Fala Show, pensa ali por quê? Pensando na criança, nos pais, nos profissionais. Aqui está um exemplo de história, que é como fonoaudiólogo eu quero ver um relatório visual com sílabas mais difíceis para a criança, para planejar melhor a próxima sessão. Pronto, essa é uma história ali pensando na visão da fono. E também uma parte muito importante no papel do PM, ele vai trabalhar com o time, né? As ações aqui é tirar dúvidas, validar com o time técnico, seja marketing, seja design, participar de reuniões ágeis, seja os devs que estão ali com a tecnologia. Isso depende muito de empresa, muito de contextos mesmo. Aqui eu tô falando do contexto do Fala Show. Exemplo, discutir ali com o time que o jogo deve ser animações mais lentas para as crianças que têm déficit de atenção. Então, falar ali com o time, tanto o time de tecnologia e o UX, né? O UX para fazer essa jornada e o time de tech qual se é viável, né? Se tem a viabilidade técnica dessa funcionalidade. Outra parte importante é acompanhar as métricas e resultados, né? Então, o PM ele vai definir as métricas, como no contexto do Fala Show. Tempo médio, uso diário da criança, qual a evolução na pronúncia, a taxa de adesão de famílias, engajamento dos pais. E também nesse ponto é analisar os dados para melhorar a plataforma. Então é muito importante ter uma skill de análise de dados, né? O SQL, entender basicamente, mas é muito legal aprofundar também, que você vai ter muitos insights. Então um exemplo nesse ponto aqui é as métricas. É legal que você pode medir se as crianças que jogam 3 vezes mais por semana, ela apresenta uma evolução mais rápida do que uma criança que usa menos. Então, tendo esse insight, você consegue trazer mais novas funcionalidades. Outra questão também é comunicar e alinhar com os stakeholders, né? Quem ali, os parceiros, né? Quem toma a decisão final. Então, sempre apresentar o plano, as prioridades, resultados, o cronograma, seja a liderança, depende ali muito do contexto, né? Nesse contexto do Fala Show como uma startup, precisa ser apresentado à liderança, aos times de venda, ao atendimento ao cliente, marketing. Então, manter sempre todos bem alinhados com as metas e a visão que a gente tem do nosso produto agora. Um exemplo ali é apresentar a investidores sobre o Fala Show, mostrar o diferencial ali, o tempo que a análise em tempo real da fala diferencia o Fala Show dos concorrentes. O que o PM não faz, né, no contexto ali de Fala Show, mas também pode ser em outros contextos. O PM ele não programa os algoritmos de IA, mas pode ser que o PM tenha um perfil técnico, como eu, e pode sim auxiliar os devs em questões de dúvidas. Então é até melhor para entender ali as necessidades, a viabilidade técnica. Então é muito importante esse quesito. O PM não define sozinho o sucesso, então é um trabalho em equipe, um trabalho ali com a gestão, um trabalho ali com a tecnologia, o UX, marketing, jurídico. Então depende muito da estrutura da empresa. E outra questão no contexto do Fala Show, o PM sempre tem um motivo por trás de estar criando aquele produto. O PM, no contexto do Fala Show, ele não quer substituir o trabalho clínico, ele quer sim potencializar via tecnologia. Mas existe uma faculdade de gestão de produtos? Não.
Mas a carreira de produtos, ela é bastante geral, assim, generalista. Então, isso que acaba sendo legal na área de produtos. Seja você técnico de ADM, marketing, engenharia, psicologia, design, jornalismo e tecnologia, que tecnologia, assim, é uma vantagem bem grande, né? Por quê? Porque você ter um curso ali de análise do meu sistema, ciência de computação, seja ele, é uma grande vantagem. Porque PMs, eles lidam muito ali com times técnicos, né? Para ver como a gente vai fazer isso, como o nosso produto, dá para te colocar um botão, dá para te colocar aquilo. Então, você entendendo esse conceito técnico, você pode acelerar ainda mais ali o desenvolvimento do seu produto. Mas não é obrigatório, não é uma coisa que vai te barrar disso. Um exemplo, o João, ele faz jornalismo, mas ele gostando de aprender coisas diferentes, praticou cases real, sabe, fundou uma startup, sabe entender o seu tema do produto, sabe SQL, ele tem entendimento do que é um UX, pesquisa com usuários, é comunicativo, ele tem certificações relevantes e cursos relevantes na área de produtos, ele pode ser um prêmio normalmente, e isso não vai barrar ele. Mas, portanto, finalizando esse vídeo hoje, gestão de produtos é muito mais que criar funcionalidades, telinhas, é sim transformar a vida das pessoas, pegando aquele desafio e transformando em uma solução viável àquela pessoa, que realmente faça diferença ali na vida desses usuários. No próximo vídeo eu vou trazer o porquê essa carreira de produtos está bombando e como você pode entrar nela. Até mais!